Olá, meus amigos, antes de começar o vídeo, dê o seu like, comente e me ajude no compartilhamento para alcançar mais pessoas. Meus amigos, hoje eu vou comentar uma matéria que foi publicada na revista Oeste. O título dessa matéria é Brasil pode ver contas no azul só em 2033. Foi escrito pelo jornalista Afonso Marangoni e o subtítulo, dessa notícia diz: PIB de 2020 deve cair 6,5%, mas o tombo pode chegar a 10,2% em cenário mais pessimista. Olha a gravidade do problema econômico na nossa nação. É muito sério. A gente tem que começar a entrar na realidade, entender o problema atual para buscar soluções reais e não soluções populistas ou que é permeado por demagogia barata e que vai agravar o nosso problema econômico, social e urbano, e na saúde, na educação, então em todas as áreas de nossa nação. Aí olha só, a Instituição Fiscal Independente, IFE, ligada ao Senado, estima que no cenário atual o Brasil só volte a ter contas no azul em 2033. Com isso se confirme, serão quase 2 décadas de rombos sucessivos desde o primeiro ano de déficit em 2014. Ou seja, o nosso país está num problema econômico muito sério e já vem de anos, tá? Esse quadro significaria também que os próximos 2 presidentes da República teriam um mandato integralmente marcado por desequilíbrio nas contas públicas. Olha a gravidade. Aí tá. Em 2020, os gastos para minimizar a crise provocada pela pandemia da Covid-19 e a perda da receita com a desaceleração da economia levarão a União, estados e municípios a registrar um rombo de 912,4 bilhões. Só nas contas do governo central, que reúne Tesouro, INSS e Banco Central, o déficit deve ser de 877,8 bilhões. O diagnóstico a ser revelado nesta segunda-feira, 15, acende um alerta para a sustentabilidade fiscal do país. Ou seja, a questão fiscal do nosso país está muito debilitada, muito mesmo. A dívida bruta como proporção do PIB, indicador observado por investidores para analisar a capacidade de um governo de honrar seus compromissos, dará um salto para 96,1% em 2020, mais de 20 pontos acima do verificado no ano passado, que foi de 75,8%. Ou seja, quem é investidor, qualquer pessoa, até o pequeno comerciante que tem uma lojinha pequenininha ou o informal, ele precisa ter uma noção meio básica ou às vezes até aprofundada se a estabilidade fiscal e econômica do nosso país tá boa. Porque ninguém vai fazer nada na seara econômica se o nosso país ele não consegue honrar com suas contas. Se você não consegue honrar com suas contas, ninguém investe, ninguém trabalha, ninguém gera riqueza, né? Os 3 setores da economia ficam extremamente debilitados e não faz a roda da fortuna girar. Aí tá, a previsão é que em 2022 a dívida ultrapasse 100% do PIB. A dívida ultrapasse 100% do PIB este ano. Mas o tombo pode chegar a 10,2% em um cenário mais pessimista. Já em 2021, ou seja, o próximo ano, o crescimento deve ser de 2,5%, insuficiente para recuperar a economia integralmente após o baque provocado pelo novo coronavírus. A estimativa do IFE é que o país
retome o patamar pré-crise apenas em 2033. Com o cenário fiscal cada vez pior, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, afirma que a atuação do governo precisa ser intensa e eficiente. A taxa de desemprego deve alcançar 14,2% no fim de 2020. No ano passado, a taxa média de desocupação no Brasil ficou em 11,9%, segundo o IBGE. Cara, isso é muito sério, isso não é brincadeira não, isso aqui é realidade. A gente tem que observar o cenário mais pessimista e trabalhar para solucionar esses problemas. Não é cenário otimista, nem utopia, nada disso aí. É sério, o problema é de todos, ou seja, é do executivo, é do legislativo, é do judiciário, entendeu? É de todo mundo. Não adianta um só trabalhar e os demais só observar ou atrapalhar. Você que está me assistindo, né? Observe bem como está o nosso país na questão econômica. Para fechar aqui o vídeo, quem tem interesse de fazer parte do meu curso de geopolítica, mande uma mensagem aqui na descrição ou lá na minha fanpage.